E aí pessoal, mais um bloco de aula. Então, estamos trabalhando o crime de furto. No bloco anterior, falamos sobre o furto privilegiado, encerramos falando sobre isso. Então, nesse bloco, vou iniciar a trabalhar com vocês as qualificadoras do crime de furto, muito importante, tá? Muito importante mesmo. Antes disso, eu tenho uma observação para vocês, né? Então, que inclusive se aplica aqui também as qualificadoras, né? Ponto importante que você tem que anotar é que, com exceção da qualificadora do abuso de confiança, que eu falei no bloco anterior, que é de índole subjetiva, todas as demais qualificadoras são de natureza objetiva, tá? Então, com exceção da qualificadora do abuso de confiança, né, que é de ordem, que é de natureza subjetiva, todas as demais qualificadoras são de natureza objetiva. Então, a única que é subjetiva mesmo é a qualificadora do abuso de confiança. Então, no caso do abuso de confiança, se houver incidência dessa qualificadora, não é possível o chamado furto híbrido, que é o furto privilegiado qualificado. Falamos isso no bloco anterior, tá bom? Então, vamos agora trabalhar as qualificadoras, né, do furto, tá? As qualificadoras do furto. Agora, antes disso, falta trabalhar... Tem um detalhe aqui importante que eu quero trabalhar com vocês, que é justamente a energia elétrica, né? Que é coisa móvel por equiparação, tá? Então, energia elétrica, nós temos aqui a chamada coisa móvel por equiparação. Antes de entrar nas qualificadoras, né? Só para a gente não esquecer, fala aqui, equipara-se a coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Então, nós temos o famoso furto de energia elétrica, né? Então, furto de energia elétrica é crime, certo? Agora, uma coisa muito interessante que o STJ tem um entendimento até recente, só em 2017, 2018, né? Não lembro exatamente, mas olha só o que o STJ passou a entender. Se o sujeito vai lá e faz uma ligação direta da energia, do fio de energia do poste de energia da rua para a casa dele, uma ligação direta, ele puxa um fio para a casa dele, né? Esse é o chamado gato, né? O gato, o famoso gato mesmo, tá? Então, nesse caso, eu tenho o chamado furto de energia, tá? Então, isso aí é furto de energia. Agora, se o sujeito, ele adultera o relógio, tá? O relógio lá da residência dele, para que ele ande mais devagar, que ele seja bem lento, para que a conta de energia dele venha bem mais barata. Nessa situação, nós temos o que? O chamado crime de estelionato, tá? Então, se ele adultera o relógio, estelionato. Se ele faz uma gambiarra puxando energia da rua para a casa dele ou do vizinho para a casa dele, então isso aí é furto de energia. É muito importante você saber distinguir isso aí, beleza? Alterou o relógio ali, mudou a configuração para que o relógio ele rode mais devagar. Então, digamos, ele pagava uma conta de R$500, agora está pagando 200. Está pagando 155, enfim, estelionato, tranquilo? Crime de estelionato. E pior, que dependendo da se é uma empresa pública, né? Eu tenho estelionato aí contra uma empresa pública, né? Enfim, uma concessionária, tá? Isso pode ter uma pena maior, inclusive, tá bom? Então, isso aí é o chamado furto de energia. Quando fala aqui, estamos falando de energia elétrica, ou qualquer outra que tenha valor econômico. Então, eu posso ter energia eólica, eu posso ter a energia nuclear, certo? Tem doutrina que, inclusive, fala da chamada energia genética, né? Por exemplo, se eu subtraio, né, aqueles, né, espermas, né, daqueles gado de boi, né, aquele boi que é bem caro, né, que é aquele esperma caro, né, que ele é boi reprodutor, enfim. Então, isso aí também configura, né, segundo a doutrina, furto de energia, chamada energia genética. Achei muito interessante isso aí, né, bem legal. Com relação à subtração de sinal de TV, né? Primeiramente, né? Se eu tenho capto um sinal de uma TV, né? Enfim, Sky ou NET, ou enfim, qualquer outra aí, ou da Oi. Será que configura furto? A jurisprudência ainda entende que não seria furto, tá? Por quê? Para ser furto, essa energia ela tem que ser produzida. E o sinal de TV, o fato de eu captar o sinal, eu não estou reduzindo a potência desse sinal. Eu estou apenas aproveitando esse sinal e trazendo ele aqui para minha casa. Então isso não seria crime de furto, certo? Infelizmente, né?
Aí já vi também algumas discussões em relação ao sinal de internet. Eu já entendo que é diferente. Por quê? Se eu hackeio, por exemplo, um sinal de internet aí da Oi, né, digamos aqui na região, e começa a baixar muitos vídeos, enfim, então automaticamente esse sinal ele vai reduzir, vai ficar mais fraco, né? E vai haver um prejuízo ao consumidor e à própria operadora. Então nessa situação eu entendo que caberia sim, né, a tipificação do crime de furto, tratando isso aí, né, talvez, ou energia por equiparação, mas isso aí não está muito claro na doutrina e nem na jurisprudência, então no momento, tá, não seria crime de furto, beleza? Então isso é importante também você saber, tá? Agora sim, vamos avançando, parágrafo 4º, vamos trabalhar as qualificadoras do crime de furto, né? Então vamos lá trabalhar o furto qualificado, né? Muito importante aí para o estudo da matéria. Há algumas qualificadoras mais recentes, vamos falar sobre elas, tá? Na medida do possível, tá? Vou trabalhar elas com vocês, tá bom? Então aqui no artigo 155 fala lá, furto qualificado, parágrafo 4º. A pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido. Aí vem, inciso 1º, com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração à coisa. Pessoal, quando fala destruição ou rompimento do obstáculo, vamos lá, digamos que tem uma casa, né? Então o sujeito, essa casa não tem muro nem nada, então ele vai lá, consegue chegar na janela da casa, tá toda fechada a casa. Ele quebra a janela e entra. Então ele está o quê? Ele está destruindo o obstáculo, que seria a janela. Então tem um furto qualificado pela destruição de um obstáculo, beleza? Agora, digamos que ele chega na porta dessa casa, está lá a porta da casa, e tem uma fechadura, né? Então, a fechadura, ela é o obstáculo ou a porta é o obstáculo? A porta é o obstáculo, beleza? Ela é o obstáculo. Então, se ele vai lá, força e quebra a fechadura, ele está rompendo o obstáculo. Então, nesse caso, eu tenho um furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, tá? Então, isso é muito importante, beleza? Tá? Então, um furto muito comum mesmo. Esse furto, né, como o furto, de uma forma geral, é o chamado crime não transeunte, em muitos dos casos, que é um crime que deixa vestígios, né? O não transeunte, ele deixa vestígios. Então, se o furto ele deixa vestígios, é imprescindível a realização do exame, né, da perícia, o exame do corpo de delito. Então, sempre nos casos de furto, há a perícia é realizada no local para constatar se houve destruição ou rompimento do obstáculo, ou os dois, né? Então isso é muito importante. No inquérito que já trabalhei em diversos inquéritos de furto, sempre requisita a perícia do local de crime, a perícia vai lá, né? Às vezes o que acontece? A pessoa chega em casa, né, desesperada, vê lá a casa toda arrombada, e entra na casa, já manda arrumar a fechadura, arruma tudo, fica difícil depois para, né, a gente conseguir caracterizar o furto qualificado. Muitas pessoas, muitas vítimas já têm o cuidado de fazer o seguinte, chega na hora, tira fotos da fechadura, da janela quebrada, foto da casa revirada, enfim. Aí entra, ajeita tudo, faz o boletim de ocorrência e depois anexa as fotos aos autos, né? Então o que a gente faz? Nesse caso não vai ser mais possível o exame de corpo de delito direto, né? A perícia ali na porta, na janela, enfim. Então a gente encaminha essas fotos para a perícia, né? E requisita que uma perícia indireta nas fotos. E dá muito certo, a gente anexa essas fotos aos autos, serve como elemento probatório, a perícia indireta é feita conforme a análise das fotos, aí a perícia constata, não, realmente, pelas fotos apresentadas, resta claro que houve sim um rompimento ou uma destruição de obstáculo que qualifica o crime de furto, tá bom? Então isso aí é outro detalhe super importante, tá? Outra situação aqui interessante é o seguinte, aqui no parágrafo 7º, né, fala da pena de reclusão se a subtração for de substância explosiva ou de acessórios que conjuntam isoladamente possibilitam a fabricação, né? Ponto importante aqui em relação, quando o sujeito ele vai lá e usa um explosivo para subtrair um objeto, nós temos aí um rompimento ou destruição de obstáculo também, tá? Então isso aí também é outro detalhe bem importante, tá? Outro ponto aí que é uma polêmica terrível na doutrina é no furto de veículo. Digamos que tem uma bolsa lá dentro do carro, né? O sujeito quebra o vidro, pega a bolsa e vai embora. Então, nesse caso, eu tenho um furto qualificado pela destruição de obstáculo, né? Ou ele vai lá, força a fechadura do veículo, a fechadura abre, né? Ele quebra a fechadura, danifica, enfim,
pega a bolsa e vai embora. Então tem um furto qualificado pelo rompimento do obstáculo. Beleza. Agora, se ele vai lá e quebra o vidro e leva o carro, olha só que absurdo. Seria, nesse caso, um furto simples, a não ser que ele leve esse veículo para outro estado da federação, né? Que aí sim seria um furto qualificado. Caso contrário, eu tenho aí um chamado furto simples. É um absurdo, a não ser que haja um concurso de pessoas, outra qualificadora aí. Mas a doutrina ela não concorda com isso, mas por enquanto, né, infelizmente, ainda é o que prevalece no STJ, alguns julgamentos isolados, mas ainda é o que prevalece, tá? Eu não concordo com isso, para mim é um absurdo. O fato de ele quebrar o vidro e levar o carro tem que qualificar o crime, é óbvio. Então para ele vai ser mais vantajoso levar o carro inteiro do que levar o objeto dentro do carro. Então não tem cabimento isso, né? Tá? Pessoal, então esse é o inciso primeiro, qualificadora de natureza objetiva, né? Tranquilo, tá? Inciso 2. Com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza. Primeiramente, furto qualificado pelo abuso de confiança. Eis aqui a única qualificadora de natureza subjetiva do furto, certo? Como é que seria o furto qualificado pelo abuso de confiança? Teve um caso que eu trabalhei que foi um furto que ocorreu numa lotérica, certo? Então, durante 6 meses, a funcionária da lotérica, ela começou a fazer saques e depósitos fictícios, né? Com cartões, né? De poupança de pessoas da cidade lá, enfim. Então, e depois de 6 meses ela forjou um furto. Na verdade, descobriu depois que, na verdade, ninguém entrou ali para levar dinheiro nenhum. Ela juntou o dinheiro durante esse tempo todo, forjando a movimentação do caixa, e depois justificou o sumiço de mais de 70 mil reais, ou foi 80 mil, não lembro, porque alguém entrou ali. Então depois foi feita uma perícia de local, a investigação demorou muito tempo, né, bem complexa, teve auditoria na lotérica, dos livros, do caixa, livro caixa, enfim, e conseguimos aí desvendar isso, né, já foi até condenada ela e tudo mais, né. Então, nesse caso, olha só, ela era funcionária da lotérica e ela detinha a confiança da proprietária ali, e ela se aproveita disso para subtrair valores. Então, isso aí é o furto qualificado pelo abuso de confiança, beleza? Continuando. Ou mediante fraude, olha só, furto mediante fraude. Pessoal, o que vem a ser a fraude? A fraude é aquela situação em que a vítima, ela não percebe o que realmente está acontecendo à sua volta. Ela é enganada, ela é induzida ou ela é mantida em erro. Isso é a fraude. Não é à toa que o estelionato, ele é praticado mediante o emprego da fraude, tá? Agora, aí você pergunta, professor, mas qual a diferença do furto mediante fraude e do estelionato? Veja bem, o crime de estelionato, no estelionato não há subtração, tá? Não há subtração. Diferentemente do furto, no furto há subtração. Professor, mas como assim? Entenda, no estelionato, a vítima, ela entrega o bem de forma espontânea, certo? Então ela vai lá e entrega o dinheiro, ela transfere o bem imóvel para o nome do estelionatário, ela é enganada, ela passa o carro, certo? Mas na verdade ela está sendo enganada. Então isso, ela é induzida ou mantida em erro, então isso é estelionato. No furto mediante fraude, o agente ele emprega a fraude visando o quê? Reduzir a vigilância da vítima sobre a coisa, né? Então, digamos, a mulher chega numa loja, né, muito chique, mas ela quer subtrair, ela tá com dolo já de subtrair um bem, né? Ela fala assim, olha, ela vê lá umas bolsas assim, né? Ela olha as bolsas e tal, aí ela vê que a vendedora tá sozinha no local, né? Ela tá sozinha na loja, ela fala assim, olha, você tem outras bolsas aí no estoque? Aí a vendedora fala, não, sim, eu tenho. Ah, que legal. Tem como você ir lá buscar pra mim? Não, tem, vou lá buscar, só um momento. Tudo bem. Aí a mulher vai lá, a autora do delito, vai lá, pega a bolsa e vai embora. Olha só, ela emprega a fraude, ela engana a vítima para que ela reduza a vigilância sobre a coisa. E ela aproveita disso e subtrai o bem. Então, isso aí é o furto mediante fraude. Você pode observar que a bolsa ela não foi entregue espontaneamente para ela, tá? Então, tá aí a diferença do furto mediante fraude e o estelionato. Tranquilo? Então, aqui eu tenho claramente um furto mediante fraude. Outro ponto é que
No furto, o objeto material somente coisa móvel. Já no estelionato, ele comporta como objeto material tanto coisa móvel como também imóvel. Posso ter um imóvel como objeto material do crime de estelionato, beleza? Então essa é a diferença do furto mediante fraude e o estelionato, certo? Outra situação, diferença do furto mediante fraude e apropriação indébita, artigo 68, né? Olha só, no furto mediante fraude, ou aplicar fraude visando o quê? Reduzir a vigilância da vítima sobre a coisa, tranquilo. Na apropriação indébita não tem fraude nenhuma, né? Então, digamos, eu vou lá, alugo um carro, pego o carro, eu tenho que ficar com ele durante 10 dias, depois eu tenho que devolver. Passa 10 dias, eu disse, quer saber, eu vou devolver mais. Esse carro é meu agora, vou andar com ele, não vou devolver mais. O que é isso? Apropriação indébita. Não tem subtração, porque a minha posse é legítima, né? Vimos que no furto, né, eu tenho o quê? Uma posse ilegítima do agente, né? Lógico que a vítima, a posse dela tem que ser legítima. Agora, do agente, né, aquele que subtrai, a posse é ilegítima. Na apropriação indébita, não. Inicialmente, a posse ela é legítima. Ela passa a ser ilegítima depois, quando ele se apropria, né, do bem. Tranquilo? Então, isso aí é outro detalhe muito importante, tá? Do furto mediante fraude. Outra situação, digamos que você, né, você é estagiário e tal, conseguiu um estágio, aí você recebe o primeiro salário do estágio, tá lá, R$ 800, né, tá lá, cai na sua conta, R$ 800, você olha ali, poxa, R$ 800, aí você até fala assim, você olha isso de manhã, né, caiu lá, né, o vencimento, né, do estágio e tal. Aí você, nossa, não vou nem mexer nesse dinheiro, eu vou deixar para mexer amanhã, né? Você fica ali olhando o saldo, poxa, estou com R$ 800 na conta, né, tal. Né? Antigamente só recebia 100, 150 conto de mesada, né? Aí tá recebendo R$ 800, né? Poxa. Beleza, quando no outro dia você acorda, não vou olhar mais uma vez o extrato da minha conta para ver lá os meus R$ 800, aí você olha lá, tem 80 centavos, né? 80 centavos, ou seja, aí você entra em desespero, né? Você começa a ficar desesperado, meu Deus, 80 centavos, onde foi meu dinheiro? Isso é um absurdo e tal, né? O que aconteceu? Alguém entrou na sua conta e subtraiu os valores. Olha só, né? Que crime é esse, tá? Então a doutrina, a jurisprudência, fala o seguinte, olha, isso aí nós temos um furto mediante fraude, tá? Furto mediante fraude. Então o ato do agente adentrar na conta bancária de alguém, subtrair os valores, fazer transferências para outras contas, enfim, furto mediante fraude. Nessa situação que envolve conta bancária, a vítima do furto não é o correntista, certo? A vítima do furto é justamente quem? O banco, tá? Então, o banco é a vítima do furto, tranquilo? Então, o banco é a vítima do furto. Nessa situação, há uma violação do sistema de segurança do banco. Então, o banco ele tem que garantir ao seu correntista, olha, aqui você pode ter uma conta bancária, você pode ter, você tem acesso ao internet bank, você tem acesso ao nosso aplicativo, ele é seguro, né? Então, quando há essa quebra de segurança, o banco que tem que arcar. Não é à toa que os bancos, em situações como essa, ressarcem tranquilamente os valores às vítimas, né? E nesse caso, ele que passa a ser vítima, porque ele que assume o prejuízo, tá? Então, um detalhe importante aí no furto mediante fraude também. Também qualifica o furto, a escalada. Pessoal, o que vem a ser escalada? A escalada nada mais é que é a utilização de um esforço acima da média para o agente transpor um obstáculo, né? Então, ponto importante, aí tem uma questão da doutrina que fala assim, se eu tenho um muro e o agente usa uma escada para subir esse muro, qualifica o furto? Não qualifica, porque a escada é um meio natural para o agente atingir um obstáculo, né? A um patamar superior, né? Enfim, para ele conseguir subir num muro, subir na telha de uma casa, enfim. Então, para configurar o furto qualificado pela escalada, tem que ser comprovado que ele utilizou um esforço acima do normal. Então você vê, o cara queria tanto praticar o crime que ele escalou o muro, pô, né? Então a conduta dele, olha só, o intento dele, o dolo dele, como é forte para praticar a conduta criminosa. Então por isso que o crime é qualificado. Outro ponto importante, lá no Banco Central de Fortaleza houve aquele furto, não foi roubo, né? Foi assalto ao Banco Central, na verdade foi um furto, né, de milhões de reais. E lá eles se utilizaram, né, de um túnel para praticar o crime, certo? De um túnel, né?
para praticar o crime. E aí, será que qualifica o furto, esse túnel? Sim. Eu tenho um furto qualificado pela escalada. Professor, mas escalar não é você subir, né? Agora, pô, o cara vai para um túnel por baixo ser escalada? Sim. Doutrina de jurisprudência entende que a qualificadora da escalada também se aplica no furto praticado mediante o uso de um túnel ou rede de esgoto, né? Enfim, tá? Porque, da mesma maneira, é um meio, né, que foge do natural para o agente atingir, né, para ele transpor um obstáculo, né, tá? Então isso aí também é importante. Outra qualificadora é a destreza. O que vem a ser destreza? Destreza, ela representa uma habilidade, né? Então a gente detém uma habilidade, né, diferente, né, uma habilidade peculiar para subtrair o bem. Nessa situação da destreza, é aí que entra especificamente aquele batedor de carteira. Por exemplo, você vai pro carnaval, tá ali, né, tal, e o cara pega a sua carteira e vai embora. Você nem percebe, né? Foi tão manso. Um pegar o carteiro, tu pegou o celular, você nem viu. Então isso aí é um furto qualificado pela destreza. Então eu tenho uma habilidade diferente, né? É como se fosse, o cara tem a pata mansa, né? Então ele vai ali, pega e vai embora. Você nem percebe que ele pegou dinheiro, celular, enfim, tá? Então isso aí, mais um detalhe muito importante. Inciso terceiro, né? Então aqui, a única qualificadora de natureza subjetiva, nós temos abuso de confiança. Inciso terceiro fala com emprego de chave falsa, né? Então tem aquela chave micha, né? Aquela chave que o sujeito usa ali para abrir, né? Para ligar uma moto, abrir uma casa, enfim. Então isso aí qualifica, né? O furto pelo emprego de chave falsa. Então, usam muito isso para subtrair moto, principalmente aquela Honda Bis, enfim, outras motos, a CG, né? 125. Então eles usam muito uma chavezinha assim, né? Eles põem lá, geralmente tem um molho de chaves, então eles vão testando até que uma vai lá e liga a ignição e leva a moto, leva o veículo e pronto, tá? Então isso aí é o crime que qualifica também, tá? Uma qualificadora do furto, beleza? Outro ponto, se a chave é verdadeira, não qualifica. Digamos que o sujeito ele subtrai a chave da moto, da vítima, sabe onde é que está a moto, vai lá, liga a moto e vai embora. Nesse caso, eu não tenho furto qualificado pelo emprego de chave falsa, porque a chave ela é verdadeira, não é uma chave falsa, beleza? Então a chave ela tem que ser a chave falsa mesmo, tá? Não pode ser a chave verdadeira do veículo, da casa, enfim, porque aí não vai qualificar o crime, tá bom? Inciso 4, mediante o concurso de 2 ou mais pessoas. Pessoal, aqui é o seguinte, é o furto qualificado pelo concurso de pessoas. Quando fala 2 ou mais pessoas, digamos que eu tenho uma pessoa de 22 anos e outra pessoa, um adolescente de 14. E aí, será que eu vou ter o furto qualificado pelo concurso de pessoas? Sim. Esse adolescente ele é considerado sim na contagem ali para configurar o concurso de pessoas e qualificar o crime de furto, beleza? No caso, o maior, né, a pessoa de 22 anos ali, esse autor vai responder por furto qualificado, né, nesse caso assim, digamos só tem essa qualificadora, pelo concurso de pessoas, e o menor vai responder pelo quê? Ele responde pelo um ato infracional análogo ao crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas. Beleza? Então digamos que eu tenho um flagrante. No caso do maior, será lavrado um auto de prisão em flagrante e ele vai responder inquérito policial. No caso do menor, vai ser feito um AFAI, que é um auto de apreensão em flagrante de ato infracional. É o AFAI, auto de apreensão em flagrante de ato infracional, né? Então ele vai responder não ao inquérito, tá? Então ele vai responder com um auto de apuração de ato infracional, que é como se fosse um inquérito policial, no caso, quando envolve adolescente, né? Criança também responde, mas não tem as medidas contra ela, é diferente, né? Criança é menor de 12 anos, né? Já adolescente, maior de 12 e menor de 18, enfim, tá? Então, pessoal, inicialmente nós temos esses qualificadores do parágrafo 4º. Próximo bloco, eu vou trabalhar com vocês as qualificadoras dos parágrafos 5º, 6º e 7º do artigo 155 do Código Penal, e com isso aí, depois talvez comente alguma jurisprudência ou outra, aí encerramos, né, o crime de furto, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus e bons estudos.